Eu não sei que horas começa. Eduardo, boa noite. Agora aí. foi. Deixa eu botar para vocês aqui. Já foi, Aí, então tamo aí. Beleza, cara? Massa. Massa demais. Então, primeiro agradecer você estar presente, pela participação. Já estamos ao vivo? Queria já começar aí com o que a gente vem conversando essa semana aí, cara. Que é o seguinte, né? Essa coisa dos afetos, que você fala tanto, que é bacana demais, que a vida, né, em si acaba levando a gente, né, no sentido total mesmo, de ir levando a gente para um sentido de que essa vida banal, essa banalidade da vida, como se fosse natural, né? Uma coisa instrumental, uma razão instrumental. Aí você fala de uma maneira bem interessante a respeito dos afetos e como que isso vem dando tanta falta, sempre fez falta, e como que isso na sua vida, como que isso em você percebe e nota no mundo, principalmente em relação à galera mais jovem, a galera do ensino médio e até o pessoal mais velho, pelas histórias que você conta. Sim. Você quer que eu fale do sentimento, não é isso? Né? Os afetos estão no campo do sentimento, né? Exato. E é que durante o ensino médio, naquela época que eu estava procurando um sentido para a vida, o que me diziam é que o sentimento era uma fraqueza, que a gente tem que esconder o sentimento. Não tem que dar valor para o sentimento. O que tem que dar valor é para a razão. E a razão dizia para eu me enquadrar, para ter garantia, para ter regalia. Eu era de classe média alta. A angústia, o vazio que eu sentia, batia no sentimento. E os mais velhos diziam que isso passava, isso não era importante, isso aí é coisa da idade. E eu sentia que aquela vida que eu estava me direcionando não fazia sentido. Era o que todo mundo queria, mas queria para mim, para minha vida. E eu olhava e via um vazio. O que ia resultar para mim? O que é que todo mundo queria de mim? Que eu focalizasse como o sentido da vida, ganhar dinheiro. E eu ficava pensando, mas, pô, a vida acaba. O dinheiro a gente não leva. Não é possível que o dinheiro seja o mais importante na vida. Além do mais, eu era de classe média alta, eu observava as pessoas que tinham grana. E quanto mais grana as pessoas tinham, mais repulsivas me pareciam, mais frágeis, mais mimadas, mais vazias, mais fúteis, mais superficiais, mais abusadas, mais desrespeitosas com as pessoas mais pobres. Falei, não quero ser assim, cara. Por que eu vou ganhar dinheiro? É fácil você convencer uma pessoa, um adolescente de classe baixa, que está sob massacre publicitário. Os valores que ele tem são os valores impostos pela sociedade. Ele vale a roupa que ele veste, ele vale o relógio que ele usa, o carro que ele anda, o tênis que ele calça. Ele não vale pelo caráter, ele não vale pela sensibilidade, ele não vale pela solidariedade, ele não vale pelo que, para mim, são valores reais, que são abstratos. Ninguém me disse para buscar satisfação na vida. Toda satisfação parecia que estava em ter dinheiro. E eu nasci numa classe privilegiada, servida de empregados por todos os lados, e sempre me constrangeu aquilo, desde criança, não sei porquê. Eu sempre tive constrangimento de estar sendo servido por pessoas mais velhas. Um garçom de cabeça branca, eu ficava muito constrangido. E eu passava a ser um cara estranho no meu meio, que é um meio privilegiado, as pessoas estão acostumadas a serem servidas. Elas arrumam justificativas de consciência. A pessoa que tem dinheiro para empregar um assalariado, ela está, vamos dizer assim, se utilizando do serviço de uma pessoa que tinha direitos constitucionais, que foram roubados. Direito de entrar na universidade, direito de ter um ensino decente, direito de escolher uma profissão. A grande maioria das pessoas é sabotada, é roubada. O ensino público é uma falácia, o ensino público é uma grande mentira. Você não vê no ensino público a intenção de formar seres humanos para integrar uma sociedade harmônica. O ensino público prepara os de baixa qualificação, as pessoas que vão ser exploradas. Enquanto que o ensino particular educa os que vão administrar a massa explorada. Você vai ter cargo de mando, você vai ter cargo de supervisão. Isso é para classe média. Vamos dizer assim, 25% da população, 30% no máximo. Enquanto que 70% é simplesmente roubada nos seus direitos básicos, fundamentais e constitucionais. Entendeu? E eu vendo isso, eu só posso achar que se eu tenho um empregado, uma pessoa que recebe um dinheiro muito baixo, eu estou me aproveitando da injustiça social. Do
dos direitos constitucionais, que me levam a afirmar tranquilamente que a maior organização criminosa em território nacional é o Estado, com a esmagadora maioria da sua população. O Estado serve banqueiros, serve mega empresários, serve as classes ricas e dá direitos à classe média, sob ameaça. Se pisar fora da risca, perde os direitos. Entendeu? E com o resto da população é a entidade criminosa. É uma grande mentira achar que vai se realizar se enchendo de dinheiro. Que a primeira coisa que acontece com quem tem muito dinheiro, velho, todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal, todo mundo é amoroso, todo mundo é preocupado com o seu bem-estar, e é tudo falso. Essa sensação eu tinha na minha adolescência. Eu vivia um mundo falso, um mundo de mentira. Todo mundo era simpático, todo mundo era meu amigo, todo mundo estava preocupado com o meu bem-estar, e todo mundo tinha salário para ser assim. Todo mundo pago para cuidar do meu bem-estar. Não era amizade, não era amor, não era sentimento, era profissão. Então eu sentia que eu vivia um mundo falso. E eu queria ver o mundo verdadeiro. E eu só fui ver o mundo verdadeiro quando eu estava no estágio da mendicância, velho. Eu tinha largado a faculdade, a família já tinha cortado relações, eu estava viajando de caramba, dormindo em papelão. Aí eu vi que o mundo não mentia mais para mim. O mundo mais sincero que eu vi foi do ponto de vista da mendicância, da pobreza extrema. Porque para mendigo ninguém finge. Então, quando eu via o desprezo na minha direção, porque eu já não tinha mais os sinais de classe, eu era um desclassificado, eu achava que aquilo era sinceridade. Aqueles caras que me desprezavam, aquelas pessoas que me olhavam com suspeita, com preconceito, provavelmente, se eu estivesse na minha classe ainda, me sorririam, me tratariam muito bem. Não por mim, mas pelo meu aspecto, pela minha classe. Eu estava na mendicância e eu percebi que quando eu via um sorriso para mim, ele era sempre sincero. O sorriso falso desapareceu. Aquele trato interesseiro desapareceu. O interesseiro olhava para mim e me desprezava. Mano. Eu achava que o desprezo era muito mais sincero, eu preferia o desprezo. Ele nunca me diminuiu. O que me incomodava no desprezo é que os outros mendigos, como eu, se doíam muito. Porque eles foram criados na humilhação, eles foram criados numa sensação de inferioridade. Eu não. Eu fui criado numa sensação de superioridade. E quando eu percebi que era falsa, eu fui para o outro lado. E no outro lado eu percebi que eu tinha que ser muito mais forte para suportar. Muito mais forte do que na minha classe. Sacou? Era aquela coisa que me dizia que os pobres eram coitadinhos, eram fracos, mas toda vez que o bicho pegava, dentro de um clube, numa festa, em qualquer coisa, num acidente, quem aparecia para resolver eram os pobres. Como é que eles são fracos? Se toda vez que o bicho pega, estoura um cano, vira um carro, quem vai lá é pobre. Então já começou a mentira por aí. A rapaziada que tem mais dificuldade na vida, ela se torna mais capaz de superar a dificuldade por prática. É a prática cotidiana. Assim como na periferia, vivendo com dificuldade, as pessoas são mais solidárias. Isso é inegável. Na favela, as pessoas são muito mais solidárias. Não é uma questão de elevação espiritual. É questão de prática cotidiana. Se eu sei o que é fome, se de vez em quando eu passo dificuldade, quando meu vizinho está em dificuldade, eu me solidarizo com ele imediatamente. Porque eu sei o que é sentir aquilo. O que é solidariedade? É sentir o sentimento do outro. Isso é muito fácil quando você já passou pelaquela dificuldade. É possível quando você não passou, mas é muito mais difícil. Entendeu? Então, a solidariedade na periferia ela é muito mais plena, porque ali se trabalha com muita dificuldade o tempo todo. A capacidade de ação da periferia é muito superior às classes favorecidas, porque eles têm que superar dificuldades o tempo todo. Então, eles se formam mais fortes. Eu acho que por isso também é preciso manter esse pessoal na ignorância, na inconsciência, submetido por um sentimento de inferioridade falso. É exatamente isso. E o complicado, tem um fator que complica muito, né, Eduardo? Que esse pessoal cresce mais forte, mas acabam, muitos, tendo uma visão de que são mais fracos, né, cara? E outra questão que você falou que é interessante na área da educação, que tanto é o nome já fala, sistema educacional. O nome já diz, né, bicho? Sistema educacional. É tão falcatrua dentro... quanto democracia. É falso, total. Não, é tão mentiroso quanto democracia. Deu uma travada aí, velho. Travou, mas acho que aí voltou, não voltou? Voltou? Voltou. Manda bala. Porque um sistema de educação, velho, na minha concepção, ele deveria ter como objetivo a harmonia social. Total. O objetivo do sistema de ensino seria formar pessoas conscientes, pessoas informadas, instruídas,
com autoestima, com senso crítico, capazes de perceber a realidade e decidir o que fazer. Entendeu? Então, a educação não cumpre esse papel. A educação foi tomada por interesses empresariais e prepara competidores para o mercado. Competidores implacáveis. Não forma seres humanos para integrar uma sociedade que busca harmonia social. São competidores implacáveis. Por quê? Porque é o modelo do mercado, não é educação humanista. Não é uma sociedade humanista, é uma sociedade empresarista, onde o lucro está no patamar mais elevado. O interesse empresarial está no patamar mais elevado. A vida está em segundo plano, o ser humano está em segundo plano. Isso a gente vê. Assim como democracia, para mim, tem uma definição muito simples. Só pode existir uma democracia com um povo muito bem instruído, muito bem nutrido, muito bem informado, com autoestima, consciente dos seus direitos e conhecedor dos mecanismos que ele tem para controlar aqueles que se dizem seus representantes. Isso nunca existiu. A conformação da sociedade é minuciosamente trabalhada para evitar que isso aconteça. É preciso ter arquitetado, né, cara? Bolsões de miséria, porque a miséria chantageia o trabalhador para aceitar qualquer condição de trabalho. Isso interessa aos patrões. É uma sociedade patronal. Ainda não chegou ao patamar humano. Não, a sociedade humana, a prioridade seria a miséria, acabar com a miséria, com o desabrigo, com a fome, com a infância abandonada, com a velhice abandonada. Isso seria prioridade na sociedade humana. Nós não estamos ainda na sociedade humana, nós estamos trabalhando para isso, ao longo dos milênios. Agora, quando você chega na idade da adolescência, a pressão se faz insuportável. Você tem que se enquadrar. O adolescente, ele traz na memória da infância aquele sentimento forte. Então, ele resiste a se enquadrar. Quando ele chega na idade do ensino médio, começam as pressões. O que você vai ser? Você tem que ganhar dinheiro. Né? De repente, o cara não quer se enquadrar, o cara não reconhece a sociedade como legítima, mas ele está cercado de gente enquadrada. As pessoas que criaram ele, as pessoas que ele ama, tendo expectativa em cima dele. Isso é um conflito imenso, porque as pessoas têm muito medo e preferem a segurança do que a liberdade. O que apresentam para a gente na adolescência, eu comparo com uma gaiola, sabe, uma grande gaiola? Sim. Ali você vai ter um tratador, você vai ter a aguinha trocada, vai ter um alpiste da melhor qualidade, vai ter uma bananinha na grade, vai ter uma manga, né? Está protegido dos predadores, não vai chegar o gato, não vai chegar o gavião, não vai chegar a coruja, tem as grades ali. Você vai viver com todo o conforto, com